quê? Porque está acontecendo uma festa. Algumas pessoas falam que era a festa da Páscoa, outras pessoas falam que poderia ser a festa de Pentecostes, outras até sugerem que seria do tabernáculo, mas eu quero que você se apegue à questão de que a cidade estava cheia. Jerusalém estava sendo muito visitada. Jesus ele retorna para aquele lugar com um objetivo. Ele tinha um propósito em retornar para um lugar. E o interessante é que todas as vezes que eu leio a Bíblia e estudo ela, eu entendo que Jesus ele não anda de um lado para o outro à toa. Jesus ele às vezes age como de fato eu e você deveríamos seguir e agir. Jesus ele não vai simplesmente na rua porque a gente quer avistar a rua, ele queria olhar as pessoas. Jesus ele não é como eu e como você, que muitas das vezes estamos entediados um dia, a semana, e decidimos pegar as crianças e chamar o marido, o namorado e passear todo o shopping. O meu Jesus é aquele homem que age com propósito. Jesus é aquele que quando sai de um lugar para ir para outro lugar, é aquele Deus, é aquele Jesus que faz qualquer coisa com grande propósito. Então eu preciso liberar uma palavra que Deus está falando aqui nesse altar para mim e para a tua vida. Se você não tem propósito, se Jesus, se o céu não abriu e liberou um propósito para a tua vida, não arrede o pé de onde você está. Você não tem permissão para arredar o teu pé de onde o Senhor te colocou e plantou. Você não tem autorização, a Jéssica não tem autorização para querer sair de onde ela está por mero projeto próprio, ou simplesmente porque ela está com alguma vontade, não. Eu só posso sair de onde eu estou quando o Senhor falou. O capítulo 5 vai dizer que estava acontecendo uma agitação naquela cidade. O texto do capítulo 5 vai informar uma coisa muito boa. É que no capítulo 5, no verso 2, vai dizer que perto da porta das ovelhas existia um tanque, que em hebreu significava Betesda, Casa da Misericórdia. Um ambiente que foi projetado historicamente para fazer com que as pessoas até olhassem, visitassem, era um lugar falado, pessoas iam para lá, se na época tivesse fotografia, eles iriam para lá para tirar foto, porque era um ponto turístico da cidade. Nesse mesmo capítulo vai informar uma coisa muito boa, é que quando Jesus ele retorna para aquele lugar, Jesus ele decide ir para um lugar específico. Jesus ele decide ir para esse mesmo tanque. Algumas pessoas contam, alguns estudiosos vão falar que esse tanque era reconhecido por ser o tanque das ovelhas, o local das ovelhas, o ambiente das ovelhas, porque algumas pessoas contam que no tempo passado as pessoas iam para lá com as ovelhas, lavá-las, limpá-las. Aquelas águas daquele tanque, que era um local muito extenso, tinha 5 alpendres. As pessoas que eram da área falavam, vai para o lado norte ou vai para o lado sul, de tão extenso que ele era. Só que eu não acredito muito que servia em si para lavar ovelhas, porque ele era extremamente profundo. Tinha aproximadamente 6 a 7 metros de profundidade. Então uma ovelha muito pequena, que não tem as patas longas, alongadas, não iria dar muito certo naquele lugar. Acredito mais que era um ambiente para qualquer outro recurso, exceto para lavar as ovelhas. Mas enfim, ela ficou reconhecida como a porta, o local das ovelhas, um ambiente de misericórdia. Naquele ambiente ficavam reunidos, ficava aglomerado os mais doentes, os enfermos, pessoas que entravam para aquele lugar, para se aproximar daquela porta, daquele portal, pessoas que necessitavam de milagre, pessoas que precisavam de um movimentar das águas, pessoas que entravam, ficavam ali esperando aquela famosa história de que as águas iriam se movimentar quando um tal anjo descesse de tempo em tempo. Quem chegasse primeiro no meio daquele movimento todo seria curado e restaurado através daquele movimento das águas. E aí eu lembro da igreja, porque o ambiente de misericórdia é esse ambiente onde você está, onde você está do lado de pessoas que tu não conhece, não sabe nem nome, mas uma coisa é certa, ela também está precisando de milagre, ele também está precisando de um movimentar das águas. Então eu preciso liberar sobre a tua vida, quem está do teu lado também está necessitado tanto quanto
preciso de movimento das águas na minha casa, no meio da minha família, na saúde, no trabalho. Eu também preciso. Porta das ovelhas, tanque de Betesda, ambiente de misericórdia. Ambiente onde todo mundo se aglomera necessitando de um milagre da parte de Deus. Era coxo, era pessoas que não enxergavam, pessoas que não falavam, pessoas que estavam paralíticas. No mesmo capítulo vai dizer que no meio daquela multidão de pessoas que tinham em comum a esperança, pessoas que tinham vários problemas, mas que tinham em comum o desejo de ser curado, ser restaurado por Deus. A Bíblia vai falar uma coisa muito boa, é que a história que fala é que o anjo descia, movimentava as águas, e alguém que entendesse, que visse aquilo acontecendo, iria rapidamente entrar nas águas e seria curado. Alguns estudiosos vão contar que isso não se passava de uma mera história de pescador. Que aquilo ali, na verdade, era apenas uma história muito grotesca de vielas, de ruas da cidade, que nada disso acontecia. Só que eu preciso acreditar naquilo que a minha Bíblia fala. Eu prefiro ficar com o que a minha Bíblia conta. Porque se Jesus tiver que descer aqui agora e soprar um vento e mudar a tua vida, a tua história, ele vai mudar, ele vai fazer. Não vai depender da Jéssica pregando, alguém tocando, alguém cantando. Se ele quiser abrir os céus agora e descer e mudar a tua vida agora, ele muda. Até porque eu acredito que enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está aqui quietinho na tua, só falando santo, 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 glória, 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 ele está trabalhando dentro da tua casa, ele está trabalhando lá no teu trabalho, ele está trabalhando dentro de você. Voltando para o capítulo 5, olha o que acontece aqui. Todo mundo reunido, todo mundo aglomerado. O texto vai dizer que Jesus, ciente do que está acontecendo na cidade, entendendo que o povo está em movimento por conta da tal festa, entendendo que as pessoas estavam agitadas. Sabe a época de Natal que todo mundo quer correr para comprar as coisas para dentro de casa? Comprar tapete, quer pintar a casa. Era o que estava acontecendo ali. Se você for estudar a fundo o que estava acontecendo nesse lugar, nesse ambiente, as ruas estavam tomadas por feirantes, comerciantes, pessoas querendo ganhar dinheiro, cidade agitada. E o interessante é que o meu Jesus, ele decide cortar um certo caminho. Ao invés de Jesus estar aglomerado em alguma casa, ao invés do meu Jesus estar junto com outras pessoas, pensando de repente que estavam dentro de um templo, Jesus ele decide para o pior ambiente. Jesus decide para um lugar que não era favorável para ninguém, e muito menos o favorito. Jesus decide ir para perto de quem? Dos doentes, dos enfermos, de quem necessitava de palavra de cura. O interessante é que Jesus fez o que eu e você deveríamos fazer. Nós queremos os melhores lugares, mas Jesus ele está olhando e está falando: eu preciso ensinar para essa igreja, eu preciso ensinar para você, Jéssica, que eu não quero o melhor ambiente, eu quero um ambiente de necessidade. Ele poderia estar no meio do povo, ele poderia estar comprando, ele poderia estar rindo, ele poderia estar comendo, porque Jesus fazia tudo isso. Mas ele olha e fala: não, eu vou aonde necessitam de mim. Ele olha para a cidade movimentada e fala: eles estão distraídos, eles estão pensando em qualquer outra coisa. Eu vou para onde? Eu vou para o tanque de Betesda, porque lá tem crente que está necessitado de cura, porque lá tem criança necessitada de palavra, tem lá um homem que precisa de mim. Você está entendendo que a escolha de Jesus não é a minha nem a sua, graças a Deus? Você está entendendo que a escolha que Jesus faz é totalmente contraditória com a realidade nossa? Você está entendendo que ao invés de Jesus estar se assentando, se alimentando, estando em um ambiente cheiroso, gostoso de estar, ele prefere estar perto de quem não anda, de quem não fala e de quem precisa de cura e milagre. Ele olha
vamos para o tanque. Aleluia. A Bíblia fala que quando Jesus se aproxima daquele ambiente, Jesus encontra uma multidão. Jesus, ele vê de tudo. Jesus, ele acha de tudo. Mulher, criança, adolescente, idosos, ele vê tudo. Só que o texto vai dizer no capítulo 5 que estava ali um homem que havia 38 anos enfermo. Um homem que estava engessado. Um homem que estava estático. Um homem que não andava. Um homem que estava vivenciando um tempo de humilhação. Um homem que estava de repente como eu e como você, sem entender o que iria acontecer na vida dele. Só que o que aquele paralítico não sabia é que naquele momento ele estava no ambiente certo, na hora certa, encontrando com alguém que iria mudar a sua história. Você consegue dar um glória a Deus por entender isso? Você consegue entender o que está prestes a acontecer? E quem não sabe agora também não é a hora. Que Jesus já está entrando dentro dessa casa. Quem sabe não é agora a hora que Jesus está abrindo o teu portão. Ele já está passeando pelo quintal e pela sala e falando: aqui não será mais o mesmo lugar. Quem sabe ele já não entrou nesse teu quarto, aonde você sempre chora e se ajoelha em oração. Quem sabe ele não está já na cozinha falando: eu vou tratar da casa dela. Eu vou tratar da casa dele. Eu vou tratar dele, não é de fulano, ciclano. Eu vou cuidar de você. Jesus, ele se aproxima e olha para a multidão. Quando ele olha para a multidão, ele enxerga de tudo. Só que ele também enxerga um homem que está doente demais. Eu imagino que era um homem que não conseguia fazer nada, né? Um homem que vivia em suas roupas de cama. E naquela época, quem era coxo, quem era paralítico, ficava sempre com uma pequena colchonete muito fina. E necessitado sempre de ajuda. Um camarada que está vivendo há 38 anos debaixo de uma palavra de humilhança. Um camarada que tem vivido um tempo de luto, sabe? Um tempo de guerra. Um homem que está o tempo todo humilhado, paralisado. Ele não andava. O texto fala que de alguma forma, diante de toda a multidão, Jesus fita os olhos nele. De alguma maneira, aquele burburinho todo chama a atenção de Jesus referente a todo mundo. Porém, alguma coisa acontece que aquele que estava há 38 anos doente, paralítico, chama a atenção apenas do mestre. Alguma coisa aconteceu naquele dia que aquele homem se levantou. Alguma coisa aquele homem liberou para o céu. Alguma coisa que ele falou. Que diante de toda a multidão, Jesus olha para ele. Jesus enxerga ele no meio de muitos. Sabe quando você levanta e fala: Jesus está vendo todo mundo, mas não está me enxergando? Sabe quando você vem para a igreja? Jesus, ele tocou nela. Jesus tocou nele. Falaram com ela em línguas estranhas, mas não falou comigo. Sabe aquele dia que você entende que Jesus está abençoando todo mundo exceto você? Eu venho liberar uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa. Hoje é o dia que Jesus está olhando para você e está falando: paralisado, você não irá mais ficar. Paralisada, você não irá mais ficar. Estático. Prostrado. Se você for estudar a fundo a situação dessa galera que vivia nessa situação de vida, nos tempos passados era de extrema humilhação. De pessoas passarem, jogarem lixo, deles ficarem machucados pelas ruas. Pessoas que não poderiam estar em um ambiente em sociedade. Nós não estamos falando apenas de um cadeirante, nós estamos falando de tempos e tempos passados, aonde aquela pessoa não tinha mais perspectiva de vida.
Eu venho dizer para você que se você entrou aqui nesse lugar achando que o meu Jesus não vai mudar a tua história, se você entrou aqui achando que o meu Jesus não irá te surpreender, muda o seu pensamento. Porque hoje é noite que o Senhor ele muda a sua mentalidade em Deus. É noite que o Senhor está mudando a sua trajetória em Deus. Jesus olha para ele. Jesus olha para ele naquela hora, naquele momento. Fita os olhos nele e se aproxima dele. Vê ele deitado daquele jeito, de repente não estava muito limpo. Olha para ele e fala assim: tu quer ficar curado? Tu quer ficar são? Jesus faz a pergunta que iria mudar toda a sua história de vida. Aquele camarada olha para Jesus e não responde com aquilo que Jesus havia lhe perguntado. Ele coloca diante da pergunta de Jesus todas as suas impossibilidades. Jesus olha para ele. O camarada naquele tempo olha para ele e fala assim: tu quer ficar curado? O homem, ele só tinha uma resposta: eu quero ficar sarado. Jesus não está me perguntando isso que eu quero voltar a andar, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a me movimentar, eu quero ficar de pé na portaria da igreja, eu quero voltar a reger as mulheres, eu quero voltar a liderar os jovens, eu quero dar bronca no jovem, eu quero. Aleluia. Jesus está fazendo uma pergunta para a Santa Igreja nessa noite. Você pode correr, você pode andar. E por que tu está parado? Por que tu está prostrado? Por que você está aí amarrado, engessado e não quer voltar para dentro do arado? Deus está falando para você: quem queria fazer não pode, e você que pode não faz. Você que pode correr, andar, passear, não faz. E aquele que queria estar aqui está no leito de dor, está no leito de internado, está no leito de morte, não pode fazer. Tu quer ficar curado? Aleluia. Jesus estava praticamente falando para ele: o que tu quer da sua vida? Eu me comovi com a sua situação. Eu estou olhando para a sua situação hoje, estou te perguntando. E o interessante é que Jesus ele faz perguntas muito contundentes e profundas. Ele sabia que o que aquele homem precisava, de fato, de mais emergencial, era se levantar e andar de novo. Porque aquele tempo de humilhação iria ser cessado. Aquele tempo de luto, de prostração espiritual e física iria ser cessado através de uma palavra. Só que aquele homem olha para Jesus e fala o quê? Não, Jesus, porque todas as vezes em que as águas são movimentadas, todas as vezes que o anjo desce na terra e movimenta esse tanque, todas as vezes que as águas estão sendo movimentadas, não tem ninguém que consiga me ajudar a me levar para as águas. Jesus, todas as vezes que eu quero chegar, alguém corre na minha frente e se banha no meu lugar. Olha para cá, irmão de Jesus. Sabe o que esse homem está falando para Jesus? Eu estou colocando diante do Senhor, ó Deus. Eu estou colocando diante de você, ó Mestre, tudo aquilo que eu queria fazer, mas os meus problemas estão à frente. As minhas desculpas pessoais estão à frente daquilo que tu está me perguntando. Jesus não está perguntando para ele o porquê que ele não desce na água. Jesus está perguntando para ele: o que queres que eu te faça? Todas as vezes que o Senhor descer na casa, todas as vezes que o Senhor descer na tua casa, no teu quarto, e perguntar para você o que tu quer hoje, do que você precisa, não coloca as dificuldades nas frentes daquilo que Deus liberou para você. Jesus está olhando para ele, está perguntando: o que tu quer? Aí ele coloca as ladainhas da vida. Ele coloca diante do Mestre aquilo que o impede de ser curado. Agora é com você. Esse ano de 2024 tu vai ajudar na igreja. Agora esse ano de 2024 você estará no corpo diaconal. E no ano de 2024 você vai auxiliar na liderança de alguma coisa na igreja. E por que você ainda não está? Porque eu coloco as minhas desculpas na frente daquilo que Deus está mandando eu fazer. E por que eu
Só que durante muitos anos, eu fui essa paralítica que colocava as minhas próprias desculpas à frente do meu chamado. Jesus, no mesmo diálogo, se você parar para analisar o que o texto está dizendo na íntegra com muita cautela, quando ele começa a falar porque eu não consigo descer as águas, porque não tem um que tenha piedade de mim, ele se vitimiza. Ele se coloca como o próprio menor de todo o ambiente. Ele está falando, eu não consigo porque eu sou ruim demais. Jesus não está perguntando nada disso para ele. Jesus está falando, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida? Jesus está olhando para ele e falando, eu sou a sua esperança. Aleluia. Quando ele termina de falar, Jesus olha para ele e libera uma palavra. Ser curado. Cata tudo seu, levanta e anda, porque tu está curado. Jesus termina de ouvir todo o diálogo longo que aquele paralítico libera. Jesus não dá ouvido para o que o paralítico está dizendo. Jesus não está alimentando a ladainha que aquele paralítico está liberando. Jesus não fica perguntando para ele, mas quem é que tentou te ajudar? Quem é que não tentou te ajudar? Me dá nomes. Jesus, ele não está querendo saber os nomes de quem não ajudou. Jesus, ele não dá seguimento com aquele diálogo horroroso. Jesus está ali para solucionar problema e não para elevar o problema. Sabe qual é o nosso problema de hoje, na atualidade, no mês de junho? É que às vezes a gente está dando ouvido para aquele texto cheio de mimimi, quando na verdade Jesus está falando, levanta, pega a tua cama e anda. Sabe qual é o nosso maior erro na atualidade? Ouvir a quem não tem que ser ouvido. Sabe por quê? Quando alguém que está inflamado libera uma palavra, compartilhando com você aquela dor, você fica amargurado junto com aquela pessoa. Chega. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, chega. Não fala no meu ouvido. Fala para ela, não fala no meu ouvido aquilo que não é do céu. Chega. Fala com voz de profeta, com voz de mulher de Deus. Chega! Não fala no meu ouvido aquilo que não é do céu. Eu não quero ouvir as suas lamúrias. Eu quero que você se levante, pega a tua cama e entra para Arraial. Aquele homem olha para Jesus porque ele entende que Jesus corta ele. Ele entendeu que Jesus não queria saber das suas dores e problemas peculiares. Jesus queria saber do que ele precisava. Sabe por que Jesus às vezes não libera a palavra de libertação, de cura, de liberdade, de transformação e salvação sobre a nossa vida? Porque ao invés da gente falar para o mestre o que a gente precisa, a gente está contando para ele as nossas próprias dores. É bom, Jéssica, contar para ele o que está acontecendo, é bom. É bom falar para ele o que se passa no nosso interior, o que tem nos machucado, é bom, é bom. Mas quando ele perguntar quais são as suas dores, o que te fere, o que te prejudica, o que te faz chorar, mas quando ele perguntar para você o que você quer da sua vida, você fala, eu quero ficar de pé, eu quero ficar curado, eu quero voltar para a obra, eu quero voltar para portar, eu quero dar glória, eu quero marchar. Chega de estar engessado na obra. Chega de ficar engessado pro reino. Jesus desceu na casa e está falando para você, eu vim te curar. Eu vim transformar a tua vida, até porque a sua casa, a sua família é do altar. Chega de entrar ano e vira ano e a tua casa está marcada. Chega de entrar ano e vira ano, você sendo história e notícia para o povo. Chegou o momento do Senhor entrar na tua vida e perguntar para você, o que queres que eu te faça? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Deus, aleluia. O povo foi ele que poderia ter recebido a palavra de cura antes. O povo foi o paralítico que ao invés de falar eu quero ser curado agora, ainda demorou mais alguns minutos passando o mesmo sofrimento. Você conseguiu entender nessa noite que Jesus tem palavra do céu para você?
Que Jesus tem palavras de cura e de altar para a tua casa. Não é desse jeito que você vai para casa. É modificado e curado pela palavra do céu. Eu quero orar com eles. Eu posso orar com